Olá pessoal, meu nome é Éder Tertuliano, sou professor de literatura e hoje eu quero analisar com vocês um trecho de uma obra muito conhecida, Don Quixote. Don Quixote. Don Quixote é sem dúvida uma das obras mais conhecidas de Miguel de Cervantes, uma obra que foi publicada ainda no século XVII, mas que se inspirou nos romances de cavalaria da Idade Média. Ora, o romance de cavalaria é aquele romance que apresenta um cavaleiro andante, aquele que salva a donzela, aquele que salva as crianças, que salva o vilarejo, portanto, o grande herói da Idade Média. Ora, Don Quixote, o seu nome era Alonso Quijana, e ele era alguém que lia muitos romances de cavalaria. E ele chega a um ponto de enlouquecer e se imaginar sendo então um cavaleiro medieval. Então ele muda o seu nome para Quixote, Don Quixote, e vai sair em busca de muitas aventuras. Ora, todo bom romance então de cavalaria, nós temos o cavaleiro medieval e temos a dama da corte, a amada do cavaleiro medieval. E aí vai nascer da imaginação de Don Quixote, Dulcinea. Dulcinea era uma dama formosa, belíssima, recatada, o grande amor, portanto, de Don Quixote. Ora, outro personagem importante então nesta obra é o fiel escudeiro de Don Quixote, Sancho Panza. E essa dupla viverá então muitas aventuras, muitas derrotas humilhantes e até engraçadas, mas muitos personagens que cruzam então o caminho de Don Quixote serão ajudados por ele. O trecho que eu quero analisar com vocês é um trecho que, na minha opinião, é um dos mais belos de todos, porque traz uma lição muito importante para todos nós. Certa vez, Don Quixote pediu então a Sancho Panza que levasse uma carta para Dulcinea, uma carta de amor. E Sancho Panza sai nessa missão de levar esta carta. Só que outras histórias começam a cruzar a missão de Sancho Panza e ele perde a carta. O próprio Don Quixote também é alguém que se envolve nessas histórias e esquece dessa questão da carta. Depois então de muitas aventuras, e agora eu estou dando um salto bem grande aí na história, Don Quixote pede então para Sancho Panza que o leve até Dulcinea. E aí que começa, portanto, o problema de Sancho Panza. Ele não tinha entregue a carta, ele havia perdido a carta, ele não sabia quem era Dulcinea, como era Dulcinea, ele também não sabia onde encontrar Dulcinea. Então, ele sabia que se contasse a verdade a Don Quixote, ele sofreria algum castigo. Então, Sancho Panza começa a maquinar uma forma de enganar o seu senhor para não ser castigado. Na manhã seguinte, Sancho Panza então ele viu 3 moças no campo. Então ele teve a ideia de dizer a Don Quixote que uma daquelas moças era Dulcinea. Então ele leva Don Quixote para mostrar então quem era Dulcinea. Quando Don Quixote avista já ao longe aquelas moças, ele sabia que não era Dulcinea, porque não tinha como ser Dulcinea. Mas aí Sancho Panza insiste que era Dulcinea, leva o seu senhor até as moças, já começa gritando quem era Don Quixote, quem era Dulcinea. E Don Quixote acredita. Então quando ele se aproxima das moças, que ele olha então para aquela que Sancho dizia ser Dulcinea, ele viu que era muito diferente. Era uma moça feia, mal vestida, mal educada, fedida, cheirava a alho. Então, Don Quixote disse que não tinha como ser Dulcinea. A moça, percebendo que estavam zombando dela, então ela vai embora com suas amigas. E nesse momento, Don Quixote diz: Dulcinea está debaixo de um encantamento. Dulcinea foi enfeitiçada. Então, vem um dos trechos que eu acho um dos mais belos de toda a obra, na qual ele diz: o que farei para quebrar este encantamento? O que farei para quebrar este feitiço? Eu quero então analisar esse trecho com vocês, porque não tem como analisar toda a obra, e como eu disse, para mim é um dos trechos mais belos de toda a obra, na qual Don Quixote, ao avistar Dulcinea, percebendo que ela estava muito diferente do que ele imaginava, do que ele idealizava, ele conclui, portanto, que ela está debaixo de um encantamento. Um feitiço foi lançado nela. E ele pensa, então, o que fará para quebrar este feitiço? Ora, todos nós, quando nos relacionamos com alguém, de certa forma, pelo menos inicialmente, nos envolvemos com uma espécie de Dulcinea. A pessoa, a princípio, para nós, é uma pessoa muito bela. E quando eu estou falando de beleza, não estou falando apenas de beleza estética. Pode ser uma beleza de caráter, de princípios, de virtudes. A pessoa apresenta muitas qualidades. Então passamos a conviver com esta pessoa. Só que toda convivência traz um negócio chamado rotina. A rotina vai revelar, portanto, algumas coisas que antes não víamos. Então, antes enxergávamos apenas qualidades, mas passamos agora a enxergar também defeitos. Então, aquela Dulcinea na qual conhecemos inicialmente, ela vai deixando de existir e passamos a ver coisas que antes não víamos. E é aí onde vem a grande lição, portanto, de Don Quixote. É bastante comum
você tem um item na sua casa, um objeto, um bem, enfim, e por algum motivo você já não gosta mais, já não quer mais, enfim, e com muita facilidade você vai até uma loja e compra um objeto novo e substitui o antigo. Isso é muito comum de acontecer. Ao que parece, essa postura de troca de objeto, quando não queremos mais um antigo e trocamos por um novo, levamos para os relacionamentos. Quando estamos a conviver com Dulcinea e a nossa Dulcinea deixa de ser Dulcinea, ela começa a apresentar então algumas coisas que não gostamos, muitas pessoas tratam como se fosse um objeto e trocam. É aí onde vem a grande lição então de Don Quixote. Porque quando ele olha para Dulcinea e Dulcinea já não era mais a mesma pessoa, Dulcinea era diferente, era feia, era fedida e mal educada, ele conclui que ela está debaixo de um encantamento e o que ele fará para quebrar este encantamento. A grande lição, portanto, desse trecho da obra para nós é que pessoas são diferentes de objetos. Pessoas não podem ser trocadas como se troca um objeto. É bem verdade que na convivência, na rotina, vamos ver coisas que não gostamos na outra pessoa. Mas aí é o momento de pensar o que foi que aconteceu com esta pessoa. Nós precisamos identificar qual foi o encantamento, qual foi o feitiço que foi lançado sobre aquela pessoa, para desta forma trabalhar para quebrar este encantamento. Às vezes o feitiço, o encantamento, é o encantamento da falta de diálogo. Às vezes é o encantamento da crise financeira que atrapalha a vida do casal. Às vezes é o encantamento da excitação que não existe mais. Enfim, existem encantamentos diversos que podem enfeiar a outra pessoa. Don Quixote nos ensina, portanto, que temos que lutar para quebrar o encantamento e não desistir tão facilmente da pessoa, não simplesmente jogar a pessoa de lado. Outra coisa que é uma verdade, e digamos assim uma verdade verdadeira, é que todos nós passaremos por uma espécie de encantamento. Todos nós seremos enfeiados por alguma situação. E é muito bom, é muito importante quando temos em nossas vidas uma pessoa como o Don Quixote, que ao olhar para nós, naquele momento em que perdemos a nossa beleza, naquele momento que estamos enfeiados por uma situação, essa pessoa não desista tão facilmente de nós, ela lute para quebrar o encantamento. Ou seja, se todos nós tivermos uma postura semelhante a Don Quixote, de não desistir facilmente das pessoas quando elas estiverem enfeiadas, quando elas não forem mais Dulcineias, e sim de lutarmos uns pelos outros, certamente teremos então relacionamentos promissores. Valeu pessoal, um grande abraço e até a próxima!